Boa noite a todos. Nós, durante uns tempos, falamos acerca dos atributos de Deus, fizemos uma série de estudos acerca desse assunto. Hoje eu gostaria de começar a partilhar convosco um outro estudo sobre um outro tema que é de suma importância do ponto de vista bíblico. É das disciplinas mais importantes da Bíblia. É comparado à justificação por meio da fé, eu comparo também à santificação, não somente a posicional, como também a prática, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, inexplicavelmente, ou não, este assunto está cada vez mais arretado dos estudos bíblicos, dos púlpitos. É um tema que devia ser estudado, falado, pregado. E parece que, à medida que o tempo passa, fica soterrado como tema tão importante que é, e é descurado. E isto traz consigo um grande perigo para aqueles que ouvem a palavra de Deus, em que este assunto está ausente. Ou então é abordado de uma forma muito ligeira, muito superficial. Isto é tão importante que João Batista começou o seu ministério desta forma. Apareceu João pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O tema é arrependimento. Jesus, depois de ter sido tentado por Satanás, começou o seu ministério público. Como? Precisamente com a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependimento. O apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, ele falou como um homem erudito. Ele citou os poetas gregos, os filósofos gregos, mas ele não descurou este assunto. Era demasiadamente importante para ser sonegado, para não ser falado. E na parte final do seu discurso, ele diz que Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele fala acerca desta necessidade, o arrependimento. Mas nós hoje queremos fazer uma abordagem tendo como terreno sólido, como solidez, aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca disto. Há um arrependimento que é um arrependimento que nós poderemos considerar superficial, fruto das circunstâncias. As circunstâncias mudam e afinal aquilo que parecia um verdadeiro arrependimento não se confirmou como tal. Há um exemplo paradigmático disto. Faraó naquele braço de ferro que estava a fazer com Deus e com Moisés, as pragas de Deus começaram a cair sobre a terra do Egito. E na 7ª praga aconteceu algo, que Faraó foi quebrantado pelos juízos de Deus. E ele disse uma coisa que qualquer que ouça um pregador, um evangelista, se nós ouvíssemos estas palavras que Faraó naquela altura expressou, nós ficaríamos contentes, se calhar irradiando de felicidade, pensando: mais uma ovelha para o aprisco de Deus. Reparem naquilo que Faraó disse. Mas vamos primeiramente para o contexto. Está em Êxodo capítulo 9. E no versículo 24 nós somos situados nesse tempo, nesse lugar e nesses acontecimentos também. Da maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito. Era este o contexto. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo. Tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. É neste contexto que Faraó, a certa altura, no versículo 27, ele manda chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Deixa-me ler outra vez. Faraó disse: pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Há aqui um assumir da sua culpa, há um assumir do seu pecado. E não somente isto. Há um volver-se
para Deus, reconhecendo a justiça de Deus. Quase como Isaías, quando teve a visão do Senhor no seu alto e sublime trono, quando ele estava no templo, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E então o Faraó fala acerca do seu pecado e fala acerca da culpa do seu próprio povo. Eu sou pecador e o meu povo também é. Eu sou ímpio e o meu povo também é ímpio. O problema foi quando cessou esta catástrofe, esta tempestade, e deu lugar à bonança. E a bonança o que é que trouxe? A confirmação surpreendente de que este arrependimento não tinha sido genuíno, não tinha sido um arrependimento segundo Deus. Era um arrependimento fruto das circunstâncias, fruto dos acontecimentos. Foi um arrependimento forjado nesta tempestade, mas como não era genuíno, quando veio a bonança, não se confirmou como tal. E então nós lemos, versículo 34, tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel como o Senhor tinha dito a Moisés. Voltou tudo ao ponto de partida. Afinal, o arrependimento nunca foi um arrependimento genuíno. Agora, vamos fazer uma aplicação. A pessoa está doente, gravemente doente. O diagnóstico do exame recentemente feito mostra uma doença grave. Doença para a morte. E a pessoa, neste desespero, clama ao Senhor. Ou então, o seu casamento está em crise, pronto para desabar. O seu filho mergulhou no mundo das drogas. Profissionalmente as coisas estão más. Há uma ameaça real de que seja despedido. E então, a pessoa sente-se desprotegida, sente-se frágil, sente-se necessitada e pobre. E então clama ao Senhor e diz: Senhor, se houver um livramento, o meu relacionamento contigo vai mudar. Eu vou procurar-te, eu vou buscar-te com todo o meu coração. É um livro aberto na presença de Deus. Mas depois o que é que acontece? A doença é curada. O casamento deixa de estar em crise e até se fica mais harmonioso do que nunca. O filho foi liberto do mundo das drogas. Despedimento? Não, foi promovido. Só que o estado de alma sensível à voz de Deus, com apetência pelas coisas de Deus, uma busca por Deus, tudo isso que foi criado na tempestade desapareceu na bonança. Porquê? Porque não foi um arrependimento segundo Deus. A Bíblia diz que este arrependimento segundo Deus tem algumas etapas. O arrependimento segundo Deus traz à superfície. O Espírito de Deus convence-nos daquilo que nós somos. Que somos pecadores. Não somente isso. Provoca depois uma tristeza, mas é uma tristeza diferente das outras. É uma tristeza de coração. É uma tristeza de alma. Alguns passam por esta experiência, mas depois são desviados para outras soluções. Alguns tornam-se, por exemplo, eremitas, outros tornam-se tremendamente culpados. Isto é, há uma doença, mas não há cura. Outros viram-se para uma religião, seja ela qual for. Não são criteriosos nessa busca. Então é um arrependimento que não traz paz, a paz de Deus. É um arrependimento que, como não é direcionado para aquele que pode curar, aquele que pode salvar, aquele que pode transformar e trazer à vida frutos dignos de arrependimento. É um arrependimento que não é durável, ou se é durável, não é saudável. Não é o arrependimento aprovado e requerido por Deus. Por exemplo,
no dia de Pentecostes. Pedro, ousadamente, perante a casa de Israel, perante o povo judeu, ele fez a ferida e apontou a cura. E as pessoas que ouviram Pedro naquele dia sentiram essa ferida, mas também abraçaram a cura apontada por ele. Ele fez a ferida, como dizendo: vós negaste o justo e vós mataste o príncipe da vida. Esta era a ferida. E apontou para a cura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. E perante isso, eles compungiram-se nos seus corações. Compungir, o que é que significa? Significa sentir dor, pesar, aflição. Eu estou perdido. Nós estamos perdidos. E levou-os a colocarem a sua fé naquilo que os podia salvar desta aflição, genuinamente. Viraram-se para aquele que podia mudar as suas histórias, as suas vidas, mudar o seu futuro eterno. Fazer deles nova criatura, fazendo com que as coisas velhas passassem e tudo ser feito novo. É que o verdadeiro arrependimento faz isto. Traz mudança. Frutos dignos de arrependimento. E por isso é que a Bíblia está recheada, pela graça de Deus, infelizmente, para a nossa bênção, de exemplos de pessoas que se arrependeram, mas depois provaram que se tinham arrependido através dessa mudança, através dessa transformação. Alguns deixaram os ídolos e passaram a esperar dos céus a Jesus, que os tinha livrado da ira futura. Outros, como lemos também no livro dos Atos, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, ocultismo, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Naquela altura era muito dinheiro. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Porquê? Porque havia pessoas que passavam pelo processo de um arrependimento genuíno. Outros permitiram com alegria a expoliação dos seus bens. Outros, porque passaram por um verdadeiro arrependimento, quando eram perseguidos. E essa perseguição também trazia, inclusivamente, castigos corporais, chicoteados, castigados com varas, prisão. E eles regozijavam-se pelo facto de sofrerem por amor ao Senhor. Era para eles um privilégio. E ao passarem por este teste, o teste da dificuldade, não esmoreceram, não largaram as mãos do arado, não voltaram para trás, porque sabiam que aquilo que tinham abraçado era mais importante que tudo. Tornou-se uma prioridade nas suas vidas. Passou a influenciar cada dia do seu viver, cada escolha que eles teriam que fazer. Ainda hoje isto acontece. Quando nós vivemos este arrependimento segundo Deus e depois deste arrependimento, desta tristeza provocada pelo impacto de sabermos afinal quem somos aos olhos de Deus, mas nós abraçamos a paciência de Deus, a sua tolerância, a sua bondade, a riqueza da sua bondade, nós compreendemos e mergulhamos nesse mar de bondade e de amor de Deus. Quando nós ficamos imensamente gratos pela sua longanimidade para connosco, pelo facto de Ele ter suportado os nossos erros durante tanto tempo, sem ter desistido de nós. E nós abraçamos a palavra e o Senhor da palavra. E a partir daquele momento, nós e os outros reconhecem que nós não somos os mesmos. É um arrependimento que pode ser forjado nas tempestades. Faraó, este aparente arrependimento foi forjado numa tempestade. Veio a bonança e ele mostrou que não se tinha verdadeiramente arrependido. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente segundo Deus, mesmo na tempestade vem a bonança e ele continua no mesmo estado.
E se vier a tempestade novamente, ele não muda e ultrapassa mais essa tempestade. Passa para o outro lado dessa montanha. É terreno plano, mas ele continua no mesmo estado de alma. Grato ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Consciente daquilo que Ele é. Ele, a pessoa em si. Aquilo que Ele é, o Senhor. Com bondade, com tolerância. Continuando a ser longânimo. Mas ciente de que foi Ele que transformou a nossa vida. E a transformação foi de tal ordem que nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. E tudo isto começou quando nós nos arrependemos. Um arrependimento segundo Deus. Ou que, na verdade, nós passemos também por esta experiência, se é que ainda não passamos. E se já passamos, convém relembrar, valorizar outra vez e darmos graças ao Senhor, porque nós passamos por esta experiência, compreendemos isto e vivemos na fé, nas consequências deste arrependimento. E mais, e contribuiu para que nós fôssemos feitos nova criação, novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porquê? Porque mostramos frutos dignos de arrependimento. Que Deus nos abençoe.